vim aqui para a gente falar um pouco sobre a questão do posicionamento da imprensa, principalmente aos nossos olhos, quem é de esquerda, da imprensa que a gente chama de imprensa de referência, que é aquela imprensa que tem mais audiência, que tem mais poder, mais influência na sociedade. Nós vimos há pouco tempo, um passado bem recente, durante o impeachment da Dilma, durante o processo de Lava Jato, durante o processo de divulgação das investigações do propinoduto, toda uma narrativa da imprensa que reafirmava uma questão de uma administração do PT que era corrupta, de um presidente, o Lula, corrupto, de um presidente que merecia ser preso e condenado, e essa narrativa ficou bem forte no imaginário popular, no popular brasileiro. E, claro, que essa narrativa propiciou e empurrou muito do que nós vimos da própria eleição e da própria formação desse espírito bolsonarista que tomou conta do país. E agora a gente viu na posse uma imprensa diferente, com uma nova narrativa, né? Da questão da volta da democratização, do povo que subiu a rampa, uma outra narrativa que trazia, isso a gente está falando, claro, dos jornais de referência, jornais e telejornais e rádios, são aqueles que são de grande audiência, notadamente de grande audiência, de grande volume do mercado, volume de consumo, tanto quanto consumo quanto de manutenção financeira dele. Então, são os grandes conglomerados que fazem o chamado, na academia, de jornalismo de referência. Esse jornalismo de referência agora tinha uma nova narrativa, a narrativa da volta da democracia, da volta da liberdade, do povo na rampa, do povo ser respeitado, e era uma narrativa muito diferente da anterior. Isso gerou bastante revolta, claro que gera revolta em mim, que sou uma profissional, óbvio, porque eu não perdi ainda de vista que no passado houve essa campanha e que essa campanha nos custou muito caro, né? Nos custou muito caro porque ainda hoje algumas pessoas, quando olham para a figura do Lula, olham para a figura do ladrão, né? Que foi uma narrativa que foi passada, a figura do corrupto, daquele que, apesar de alguns setores até acharem que ele poderia não saber do que acontecia, ele era conivente com a corrupção. Então, essa narrativa toda existiu durante esse período e, de certa forma, foi muito impregnada na população. Não foi impregnado, por exemplo, na população, que a corrupção é uma coisa muito antiga no nosso país, tá? Existe desde que Dom João chegou aqui. Nós temos alguns livros, algumas situações que mostram isso, que isso também não é... A corrupção não deveria existir e ela deve ser, claro, condenada. A questão é o que passa por trás dessa narrativa, né? O que eles passam por trás dessa narrativa, que não só foi uma coisa de condenar a corrupção, que é condenável, mas também de condenar figuras que não interessavam tanto ao poder naquele momento. Agora, por que eu estou aqui? Esse desafio que me foi dado foi porque eu levantei durante uma conversa que isso está um pouco na nossa história. A história da imprensa brasileira mostra muito isso, porque nós temos uma imprensa que surgiu em 1808, depois de haver uma censura forte contra iniciativas privadas de ter a imprensa no Brasil, quando o Brasil ainda era colônia, claro, porque a imprensa é um símbolo de liberdade, sim, é um símbolo de democracia, sim, e a gente não deve ignorar isso, e há que se ter muito cuidado até com esse discurso quando a gente condena a imprensa ou não condena a imprensa. Deve-se condenar não a imprensa, mas sim atos executados por setores da imprensa. A gente tem que separar muito bem isso, né? Até porque nem os jornalistas não têm culpa disso, né? Os jornalistas são também empregados de empresas, conglomerados, são trabalhadores, como todos brasileiros são trabalhadores, então a gente tem que separar bem o joio do trigo. A imprensa, quando surgiu, ela surgiu só porque o poder público da época, a coroa, permitiu que existisse essa imprensa. E ela já nasce com um pé no discurso político, ela já nasce com um discurso inflamado contra ou a favor da existência da coroa.
E, além disso, ela passa um bom tempo caminhando os profissionais que eram ou donos da imprensa ou que depois passaram a ser trabalhadores da imprensa, eles tinham ou um pé na política, eles eram políticos, ou eles tinham um pé tinham um pé no direito e na política, ou eles tinham um pé na literatura, né? Então eram cronistas, eram escritores, eram poetas, né? E eram também políticos, advogados, alguns médicos, né? Então sempre foi ligado muito ao movimento político do próprio Brasil. Já lá em 1875, mais ou menos, surgiu um jornal que já se dizia, que já vinha com a questão abolicionista e ele exigia também o fim da monarquia, ele queria uma república. E assim aconteceu, acabou acontecendo, vindo a república. Então já tínhamos jornais que tinham um posicionamento em prol de pensar ou não, ser contra ou a favor, se posicionar contra ou a favor de determinados atos ou organizações, instituições dentro do nosso país. E assim nós caminhamos na imprensa, na própria história da imprensa, dentro desse ritmo. E por muitas vezes vimos na própria história em que a imprensa se coloca nesse quarto poder, ela influencia a mudança do governo, ela influencia certos golpes até, e depois ela vê que isso não foi uma boa ideia, ela retrocede. Nós temos isso muito claro no próprio golpe de Vargas, que a imprensa apoiou, e que depois Vargas, que não era bobo nem nada, claro, percebeu que a força da imprensa era uma coisa que podia ir contra ele. E aí ele mesmo, ele investe muito, por exemplo, na rádio, que naquele momento era uma novidade no país e que era embrionária, então não tinha tanto poder por trás dele, poder empresarial por trás dessa rádio. Ele investe na rádio a favor dele, até porque a rádio ia perpetuar a imagem dele por dentro do país, e ele tenta sufocar os jornais. Então, os jornais foram sufocados, surgiu o DIP, que tinha uma política de aos amigos tudo, aos inimigos a lei ou a morte. E aí o DIP tinha uma política até de sufocar e tentar eliminar jornais a partir de uma política de contenção da compra de papel, que era preciso que tivesse uma autorização do próprio DIP, e aí os jornais ficavam muito reféns da autorização do Vargas ou não, né? E aí Vargas cai, depois ele cai, porque a imprensa viu que não era uma boa ideia apoiar Vargas e ela cai fora, ela começa a lutar contra, e quando ele volta eleito, mais tarde, ele já volta com a imprensa no pé dele, porque a imprensa já sabia que com esse cara, com esse presidente, ela já tinha sofrido, então ela já não vem apoiada. Ele volta com um jornal por trás dele, que era o jornal Última Hora, que era ligado a ele, e um jornal contra, que era a Tribuna da Imprensa, com um político por trás dele, que era Carlos Lacerda. Então, a gente já vê aí um exemplo disso. Nós temos um outro exemplo também, que é o próprio Carlos Lacerda, que apoia a ditadura militar. A gente vê que há um apoio muito forte da imprensa naquela época, e tinha chamadas para marcha pela família, propriedade, terra, família, propriedade, e todos eles apoiavam muito, e veio a ditadura, né? Segundo contam, eles achavam que era provisório, que era uma coisa que ia ser democrática. O próprio Lacerda acreditava que seria eleito depois, que ele poderia concorrer, e aí as forças que seriam contra ele estavam eliminadas com a própria ditadura, e a ditadura puxou o tapete dele, e aí ele se viu contra a ditadura também, e toda a imprensa contra a ditadura, porque ela não demorou muito, ela começou a ter a censura prévia dentro das redações. E aí quando a gente fala imprensa, é bom deixar bem claro nesse momento, principalmente da ditadura, havia um movimento dos donos de jornais, havia um movimento da empresa, da instituição imprensa, não havia um movimento dos jornalistas. O movimento dos jornalistas foi o contrário, muitos deles partiram para a luta clandestina, muitos deles fundaram jornais contra a ditadura militar, muitos deles trabalharam para que isso acabasse, né? Tem uma longa, até muitos que estão hoje na grande imprensa de referência já participaram desse movimento no passado. E aí a gente tem um outro movimento
parecido, bem, aí, claro, passou a ditadura e aí os jornais se uniram contra a ditadura, que é o grande movimento das diretas já, o grande movimento pela liberdade de imprensa, pela volta das eleições, pela volta da liberdade, pelo fim da ditadura militar, que, claro, teve sempre tem uma imprensa, um tipo de jornal ou um tipo de veículo que vai ser refratário, que ainda vai demorar a entrar, que foi o caso da TV Globo, que acabou recebendo aquela grito de guerra nas campanhas, que era o povo não é bobo, abaixo a TV Globo, que é uma coisa que a gente vê se repetindo agora, viu? Se repetindo na própria campanha do bolsonarismo, que era a Globo lixo. Então é uma coisa que se repetiu do passado. Um outro momento histórico também é o momento do Collor, em que a gente tem também um empenho da Veja Rio em favor do Collor. Depois eles gravam um meia-culpa, existe até um depoimento do meia-culpa do Civita, que ele se diz ter sido enganado pela figura do Collor, mas houve um empenho muito grande da imprensa, dos jornais de referência, dos veículos de referência, em prol da eleição do Collor, com aquela figura daquele cara que vai acabar com os marajás, acabar com a corrupção. Então a gente vê isso se repetindo, a gente viu isso se repetindo, que já tinha ocorrido no passado com o Collor. Depois eles percebem que não foi um bom negócio, não atende aos requisitos do que os poderes que estavam por trás desse quarto poder queriam, e aí Collor é derrubado pela própria Veja, que começa a ter a divulgar exclusivas, né, dominicais, que eram explosivas, sempre de denúncias de corrupção. Corrupção é sempre um mote também dessas histórias. É sempre a coisa de acabar com a corrupção, e aí a gente está com esse discurso até meio arcaico aqui na nossa vida brasileira, no tempo histórico brasileiro, né? E a gente vê isso no Collor, que ele também... E a gente viu depois, a partir de 2013, mais ou menos, a gente começa a ver também um outro movimento, que é por a gente já tem uma imprensa nesse momento, e a gente vê, 2013 é um momento muito interessante também, porque ele mostra umas alternativas para essa situação, que também na nossa história já tivemos. Tivemos imprensa feminina, a imprensa negra, a imprensa gay nós já tivemos. Então nós temos esses movimentos, eles aparecem de tempos em tempos, de revolucionários que tentam abrir um espaço para divulgar aqueles que estão menos favorecidos na imprensa, aqueles que menos se destacam, aqueles que menos têm espaço de divulgação na imprensa de referência. Em 2013 a gente tem o Mídia Ninja, que é um movimento que fazia era um movimento ativista, nós chamamos de imprensa ativista, e que ele começou a fazer de forma livre e independente as transmissões das manifestações de 2013 via redes sociais. E sim, foi realmente um marco na história do jornalismo, quando a gente começa a ter, e daí para frente a gente passa a ter vários veículos independentes usando redes sociais, usando a própria imprensa, a própria internet, a favor da divulgação daqueles que menos aparecem na imprensa, aqueles que menos têm espaço, né? E aí a gente tem junto com esse movimento, que é um movimento legítimo da história, nós temos um enfraquecimento da legitimidade do espaço da imprensa, que começamos a ter um questionamento da imprensa com esse posicionamento de vai e vem, como se ela não tivesse mais lugar na sociedade para a divulgação. E aí é um ponto que eu gosto de tocar, que a gente precisa nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Quando chega o coronavírus, a gente vê que realmente o espaço da imprensa existe e é necessário. Quando a gente vê os jornais de referência fazendo um enorme esforço para educar a população em relação aos cuidados do coronavírus. E nesse momento a gente vê que a imprensa ela se une num mal comum, que é o vírus, e que embora tenha posicionamentos políticos por trás, o mal único, que é o vírus, ele precisa de uma educação, e a imprensa cumpre o papel dela de educadora, de buscar
as referências corretas, de buscar pessoas que entendiam, cientistas, pessoas que estavam gabaritadas para falar sobre o assunto. E o papel da imprensa qual é? É traduzir para a população aquilo que não está ao alcance da população, de toda a população, que são, por exemplo, no coronavírus, os escritos científicos. Não é possível toda a população ler e entender os escritos científicos, é preciso que tenha uma tradução. E aí é um trabalho conjunto de cientistas e jornalistas. E isso mostrou que a imprensa ainda tem seu valor. Então é bom que a gente tenha isso em mente, que existe a imprensa como instituição, como empresa, existem os jornalistas que cumprem o seu papel, existe um espaço democrático de ter uma imprensa. Não à toa, a gente também lutou por isso agora, para que se mudasse o governo, para que se tivesse um espaço democrático, porque ao passo do que aconteceu com todo mundo, quando o Bolsonaro assumiu, tudo que ele fez com a imprensa foi tratá-la super mal, colocando em cercadinhos. Então, foi uma forma que a imprensa também viu que não podemos funcionar dessa forma. E aí é isso, quer dizer, o importante é a gente ter claro que temos de um lado o trabalhador, o jornalista, de outro lado a instituição, mas essa instituição, ela faz parte do triângulo da democracia. Sem a imprensa justa e pronta para fazer a mediação da população com as demais instituições, nós não temos uma democracia plena.